Quais eram as explicações dadas pela tradição? Imerso em um mundo em que tudo parece mistério, como o nascimento e a morte dos seres, a sucessão alternada entre dias e noites, as variações no clima, as doenças, as guerras e tantos outros, é próprio que o ser humano sinta necessidade de buscar explicações. Assim, tentamos organizar o caos para nos encontrar no mundo. O pensamento mítico foi a primeira tentativa de explicar os fenômenos e de atribuir sentido ao mundo. Os mitos. Um mito é uma narrativa sobre a origem do mundo e de tudo que nele existe, de tudo que se vê no céu e vive na terra. Com o mito, o homem começa a aprender uma nova e estranha arte, a arte de exprimir. E isso significa organizar os seus instintos mais profundamente enraizados, as suas esperanças e temores. Os antigos gregos acreditavam que os aedos, poetas cantores, recebiam das divindades o dom de desencantar as palavras para revelar a verdade para além das barreiras do tempo. Os poetas compunham Para o homem grego, filho da tradição homérica, absolutamente tudo era obra dos deuses. O conhecimento filosófico surgiu aos poucos, na passagem do mito para a razão. Esse processo lento e gradativo foi influenciado por fatores históricos, como o surgimento da cidade-estado, as navegações marítimas, a invenção da escrita e das leis escritas, a invenção da moeda, do calendário, que contribuíram para que fossem questionados tanto o poder e a organização da vida social, quanto os mitos. Os historiadores da filosofia dizem que esse processo ocorreu no fim do século VII e início do século VI a.C. nas colônias gregas da Ásia Menor, particularmente na região denominada Jônia, na cidade de Mileto. A filosofia também já surge como um conteúdo preciso. Ela é uma cosmologia. A palavra cosmologia deriva da combinação de cosmos, que significa mundo ordenado e organizado, e logia, que vem de logos, que significa pensamento racional, conhecimento. A primeira questão que os filósofos jônicos levantaram foi das origens. Eles se interessaram pela matéria-prima de que o mundo podia ser feito e que daria a esse mundo a sua unidade. A esperança desses filósofos, essencialmente interessados pelo mundo natural, era constituir um conceito que pudesse determinar de modo racional tudo o que existe. Qual é a matéria-prima que dá origem a todas as coisas? Para Tales de Mileto, esse princípio é a água. Anaximandro de Mileto, argumentando contra Tales, dizia que somente um elemento neutro que estivesse em tudo poderia originar tudo. Uma substância indefinida chamada apeiron, que significa ilimitado, indeterminado. Para Anaxímenes de Mileto, discordando de Anaximandro, o princípio é infinito em grandeza e quantidade, mas não é indeterminado, ele é o ar. Heráclito de Éfeso dizia que o mundo está numa transformação constante, chamado devir, e que o fogo é o princípio eterno que transforma tudo. Então, foi boa a nossa viagem, né? Chegamos ao fim da nossa conversa. Aprendemos nesta aula que o conhecimento filosófico foi construído aos poucos na passagem do mito para a razão. Vimos também que, enquanto o pensamento mítico não admite questionamento do seu próprio conteúdo, o pensamento filosófico caracteriza-se pelo questionamento, pela argumentação racional visando explicar a realidade. Lembrem-se disso.